Pare tudo agora. O que vou revelar nos próximos minutos vai mudar completamente suas noites de hoje em diante. E se você sair antes do final desta mensagem, perderá a chave que Deus preparou especialmente para libertar você do tormento que tem roubado seu sono. Mas antes de continuarmos, se o Espírito Santo trouxe você até aqui neste momento, isso é sinal de que Deus quer usar esta mensagem poderosamente na sua vida, e você não pode perder as próximas palavras que Ele preparou para você. Por isso, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para receber todos os dias mensagens ungidas que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Deixe seu like neste vídeo, porque isso faz com que esta palavra chegue a milhares de pessoas que estão sofrendo exatamente como você, e seu simples toque pode ser o instrumento que Deus usará para libertar alguém esta noite. E enquanto você assiste, deixe nos comentários um amém, se você crê que Deus vai restaurar suas noites de sono, porque sua declaração de fé tem poder e pode encorajar outros irmãos que precisam de um testemunho de vitória. Agora sim, vamos ao que Deus preparou especialmente para você. Você tem acordado no meio da madrugada com o coração acelerado, sentindo um aperto no peito inexplicável. Tem passado horas rolando na cama, enquanto pensamentos atormentadores invadem sua mente como uma enxurrada que você não consegue controlar? Ou talvez você simplesmente deite e fique ali, olhando para o teto, com medo de fechar os olhos porque não sabe o que virá nos seus sonhos. Filho de Deus, filha de Deus, isso não é normal e não precisa ser sua realidade, porque neste exato momento, enquanto você me ouve, existe um anjo de Deus designado especificamente para você, posicionado ao seu lado, esperando apenas que você ative a proteção celestial que já foi garantida pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você sente isso? Sente um arrepio na espinha agora? Isso é o Espírito Santo, confirmando que esta não é uma mensagem qualquer, é a palavra profética que você tem pedido a Deus nos seus clamores silenciosos todas as noites, quando você se sente sozinho, abandonado, vulnerável no escuro. Não foi coincidência você estar aqui agora, foi propósito divino, foi intervenção do céu, foi Deus movendo circunstâncias e pessoas para que você chegasse até este momento exato onde sua vida está prestes a mudar radicalmente. Se você chegou até aqui, não foi acaso, e o que você está prestes a descobrir vai te fazer entender por que o inimigo tem lutado tanto para roubar sua paz noturna. Porque quando um filho de Deus descobre o poder da proteção angelical e começa a descansar verdadeiramente sob as asas do Altíssimo, ele se torna uma ameaça perigosa para as trevas e um instrumento poderoso nas mãos do Senhor dos Exércitos. Mas espere, há algo ainda mais chocante que você precisa saber antes de continuarmos. O Senhor me mostrou algo profundo sobre você enquanto eu orava, antes de escrever cada palavra desta mensagem, e o que ele revelou foi tão específico, tão pessoal, que você vai reconhecer sua própria história nas linhas que seguem. Muitos dos filhos de Deus vão para a cama todas as noites carregando medos que nunca deveriam carregar. Ansiedades que roubam o sono como ladrões sorrateiros, preocupações que perseguem os sonhos como sombras ameaçadoras que nunca vão embora. E talvez você seja uma dessas pessoas que está ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos, porque finalmente alguém entende exatamente o que você passa quando apaga as luzes. Tudo isso acontece porque esquecemos uma verdade fundamental, explosiva e transformadora que está registrada nas Sagradas Escrituras e que o inimigo fez de tudo para esconder de você até hoje. Quando você fecha seus olhos esta noite, precisa entender com urgência que não está apenas repousando seu corpo cansado, mas está entrando em um território sagrado, onde a presença de Deus se manifesta de maneiras sobrenaturais
que sua mente natural nem sempre consegue compreender, porque o sono é um ato de fé, um momento onde você voluntariamente libera o controle e confia que alguém infinitamente maior, mais poderoso e mais fiel do que qualquer coisa neste mundo estará vigiando enquanto você descansa nos braços do Pai Celestial. Respire fundo agora, porque o Espírito de Deus está me impulsionando a revelar algo que vai explodir sua compreensão sobre a realidade espiritual que opera ao seu redor neste exato segundo. E preciso que você pare absolutamente tudo que está fazendo. Silencie as distrações, feche a porta, coloque fones de ouvido se necessário. E abra seu coração completamente para receber esta palavra como se fosse água fresca para sua alma, desesperadamente sedenta no deserto das aflições que você tem enfrentado. Talvez você tenha tentado tudo: remédios para dormir, terapias, técnicas de respiração, aplicativos de meditação, chás calmantes, mudanças na rotina, mas nada funcionou porque você estava atacando apenas os sintomas sem lidar com a causa raiz espiritual que mantém você preso nesse ciclo de tormento noturno. Salmo 91. Não é apenas um texto bonito para decorar, compartilhar nas redes sociais ou pendurar em quadrinhos na parede da sua casa. É uma revelação explosiva. É uma arma de guerra espiritual, é uma declaração de poder sobre a realidade invisível que governa sua vida quando você decide de verdade, com tudo o que você é, habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. E habitar não significa apenas visitar Deus aos domingos, não significa lembrar dele só quando tudo está desmoronando ou quando você está desesperado sem saída. Habitar significa fazer da presença divina o seu endereço permanente, o lugar onde sua alma encontra verdadeiro repouso em meio ao caos que o mundo joga sobre você todos os dias. Sente o Espírito confirmando agora? Sente seu coração batendo mais forte, porque estas palavras não são letras mortas em uma tela, mas sim o próprio Deus Todo-Poderoso, estendendo sua mão de amor e proteção sobre sua vida enquanto você está aqui, vulnerável, cansado, ferido, mas ainda crendo que há esperança. Deixe-me te contar algo que talvez ninguém nunca tenha explicado com esta clareza. Algo que os anjos sabem desde sempre e que está registrado em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, onde a palavra revela que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Pare um momento e deixe essa verdade penetrar em cada fibra do seu ser. Porque quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, quando você se tornou filho ou filha do Deus Altíssimo, automaticamente você entrou em uma aliança que ativa toda a hierarquia celestial a seu favor. E isso não é misticismo barato ou pensamento positivo vazio, é teologia bíblica sólida como rocha. Os anjos de Deus não estão desempregados no céu esperando ordens aleatórias. Eles foram designados especificamente para guardar você, para ministrar em sua vida, para lutar batalhas que você nem sequer consegue enxergar com seus olhos naturais. Talvez você esteja se perguntando agora como isso funciona na prática, como essa proteção angelical se manifesta quando você está vulnerável em sua cama, quando as luzes se apagam e os medos parecem gritar mais alto do que as promessas de Deus. O que vou revelar agora vai chocar você, porque a maioria dos cristãos vive completamente alheia a esta dimensão espiritual que opera incessantemente ao nosso redor. Quando Eliseu e seu servo estavam cercados pelo exército sírio, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 6,
O servo entrou em pânico ao ver a magnitude da ameaça física, mas Eliseu orou uma oração simples e poderosa, pedindo que Deus abrisse os olhos do rapaz. E quando aqueles olhos espirituais foram abertos, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, uma manifestação visível do exército angelical que sempre esteve ali, mesmo quando não podiam ver. Seu coração está acelerado agora, porque você reconhece sua própria história nessa narrativa, não é mesmo? Quantas vezes você se sentiu cercado por problemas tão grandes que pareciam exércitos inteiros prontos para te destruir? Quantas noites você passou em claro, aterrorizado com as circunstâncias, sem conseguir enxergar que ao redor da sua cama, neste exato momento, existem forças celestiais posicionadas estrategicamente para sua defesa? O problema nunca foi a ausência da proteção divina. O problema sempre foi nossa incapacidade de enxergar com os olhos da fé aquilo que é mais real do que tudo o que podemos tocar com nossas mãos. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus e está sendo plantada em seu espírito neste momento Kairos, neste tempo perfeito do Senhor. Algo está mudando em você enquanto lê estas palavras, e essa mudança não é emocional apenas. É uma transformação espiritual profunda que o Espírito Santo está operando em suas crenças mais fundamentais sobre quem você é e qual o nível de cuidado que o Pai Celestial tem por você. Jesus declarou em Mateus capítulo 6 que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, que nem um pardal cai ao chão sem que o Pai saiba. E se Deus cuida de pássaros comuns desta maneira, quanto mais de você que foi criado à sua imagem e semelhança, você que foi comprado com o sangue precioso de Cristo na cruz do Calvário. Esta é uma matemática divina que desafia toda lógica humana, porque quando mais você compreende a imensidão do amor de Deus, mais você percebe o quão irracional é viver com medo de qualquer coisa neste mundo ou fora dele. Mas espere, há algo mais que você precisa saber e que vai revolucionar não apenas suas noites de sono, mas toda a sua existência a partir de agora. O anjo da guarda não é uma invenção católica ou uma superstição religiosa, como alguns tentam afirmar. É uma realidade bíblica testemunhada ao longo de toda a Escritura Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, e a função destes mensageiros celestiais vai muito além do que nossa imaginação limitada consegue conceber. Quando Jacó lutou com o anjo em Peniel, quando o anjo fechou a boca dos leões na cova com Daniel, quando um anjo libertou Pedro da prisão em Atos capítulo 12, quando anjos ministraram a Jesus após sua tentação no deserto, não eram eventos isolados ou privilégios exclusivos de heróis da fé. Eram demonstrações do padrão operacional de como Deus cuida dos seus filhos em todas as gerações. O Espírito Santo quer que você entenda que neste exato segundo, enquanto seus olhos percorrem estas linhas, existe um anjo designado por Deus especificamente para a sua vida. Um ser celestial cuja missão é guardar você em todos os seus caminhos, conforme prometido em Salmo 91, versículo 11. Apenas pare agora, sinta o que está acontecendo em sua alma. Porque quando você realmente crê nesta verdade, algo muda radicalmente na atmosfera espiritual ao seu redor. Os demônios tremem, as trevas recuam, e você começa a caminhar com uma confiança que não vem da sua força, mas da certeza absoluta de que não está sozinho nem por um único momento da sua jornada. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora ao meu coração sobre esta proteção celestial? Deixe-me compartilhar algo que aconteceu comigo e que ilustra perfeitamente o que estou tentando transmitir aqui. Porque durante anos eu ouvi sobre anjos, preguei sobre anjos,
Ensinei sobre anjos, mas tudo estava apenas na esfera do conhecimento intelectual, até que uma noite específica, quando eu estava passando pelo vale mais escuro da minha vida, enfrentando ataques espirituais tão intensos que eu literalmente sentia o peso da opressão demoníaca sobre meu peito enquanto tentava dormir. Naquela madrugada, quando o medo tentava me paralisar completamente, o Espírito Santo me lembrou de Salmo 121, onde está escrito que o Senhor é o nosso guardador, aquele que não tosqueneja nem dorme, e naquele momento de rendição total, quando eu clamei do mais profundo do meu ser, pedindo a proteção divina, algo extraordinário aconteceu que marcou minha fé para sempre. Senti uma paz sobrenatural invadir meu quarto, uma presença tão tangível que era impossível negar, e embora meus olhos físicos não tenham visto nada diferente, meu espírito testemunhou claramente que não estava mais sozinho naquele ambiente. Havia uma força protetora posicionada entre mim e qualquer coisa que tentasse me fazer mal. E daquele dia em diante, nunca mais tive uma noite de insônia causada por medo, porque aprendi na prática o que significa confiar na promessa de Deus, registrada em Isaías 41, versículo 10, onde ele diz: "Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Você pode tentar ignorar esta mensagem, pode fechar esta palavra e continuar vivendo na ansiedade noturna, mas Deus não vai desistir de você. Ele continuará enviando lembretes até que você finalmente compreenda o tamanho do amor e do cuidado que Ele tem reservado para a sua vida. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, carregando sobre seus ombros preocupações com filhos que não servem ao Senhor, problemas financeiros que parecem montanhas intransponíveis, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar ou curar, relacionamentos quebrados que sangram em sua alma todas as noites. E por causa de tudo isso, o simples ato de deitar a cabeça no travesseiro se tornou um momento de tormento em vez de restauração. Acalme seu coração agora, respire profundamente e ouça a voz do Espírito Santo sussurrando no mais íntimo do seu ser que você não precisa mais carregar esse fardo sozinho, porque Jesus já disse em Mateus 11, versículos 28 a 30, que todos os cansados e sobrecarregados devem vir até Ele para encontrar descanso, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque vou revelar algo que raramente é ensinado nas igrejas modernas. Algo que os pais da fé entendiam profundamente, mas que foi sendo esquecido ao longo das gerações. Quando você ora antes de dormir, quando você entrega sua noite nas mãos de Deus e declara Salmo 4, versículo 8, dizendo: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro." Você não está apenas recitando palavras bonitas, você está ativando promessas celestiais que liberam a proteção angelical de maneira ainda mais intensa sobre sua vida e sobre todos aqueles que você ama. O ato de orar não é tentar convencer Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. É alinhar seu espírito com a vontade divina que já foi estabelecida desde antes da fundação do mundo. É abrir as portas espirituais para que o céu invada sua realidade terrena com poder e glória. Nunca contei isso antes, mas preciso compartilhar agora, porque alguém que está lendo isso necessita desesperadamente ouvir este testemunho que vai fortalecer sua fé de maneira sobrenatural. Houve um período na minha vida ministerial em que eu viajava constantemente para pregar em diferentes cidades, e certa vez fui convidado para ministrar em uma região conhecida por atividades espirituais muito pesadas, onde o ocultismo e a feitiçaria operavam abertamente, desafiando o Evangelho. Na primeira noite que passei naquela cidade,
Fui dormir na casa de um irmão que me hospedou, e logo nas primeiras horas da madrugada acordei com a sensação clara de que algo maligno estava tentando se aproximar do quarto onde eu dormia. Uma opressão espiritual tão real que qualquer pessoa ficaria aterrorizada. Mas em vez de ceder ao medo, comecei a orar em línguas e a declarar em voz alta a palavra de Deus, especificamente Salmo 91 completo. E enquanto eu proferia aquelas verdades celestiais, tive uma visão espiritual onde pude ver claramente um anjo de Deus, imenso e glorioso, posicionado na porta daquele quarto com uma espada flamejante em suas mãos. E o Espírito Santo me revelou naquele momento que este anjo havia sido designado para me guardar durante toda aquela viagem missionária. O que mais me impactou não foi apenas ver o anjo, mas entender que ele sempre esteve ali, desde o momento em que eu saí de casa obedecendo ao chamado de Deus. Só que meus olhos espirituais precisaram ser abertos para que eu pudesse testemunhar aquela realidade que opera constantemente, mesmo quando não a percebemos. Se você chegou até aqui, não foi acaso, foi Deus preparando seu coração para receber uma impartição de fé que vai transformar suas noites de agora em diante. Este é seu momento Kairos. Este é o tempo estabelecido por Deus para que você entre em uma nova dimensão de descanso e paz que transcende todo o entendimento humano, conforme prometido em Filipenses 4, versículo 7. O mundo oferece ansiolíticos, terapias comportamentais, técnicas de relaxamento e meditação vazia. Mas nada disso pode comparar-se com a paz que Jesus deixou para nós, em João 14, versículo 27, quando ele disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta não é uma paz que depende das circunstâncias estarem favoráveis. Não é uma paz que vem quando tudo está resolvido e sob controle. É uma paz sobrenatural que permanece firme, mesmo quando a tempestade ruge ao redor. Porque esta paz tem um nome, e esse nome está acima de todo nome que se possa mencionar: Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Você não será mais o mesmo depois desta revelação que estou prestes a compartilhar, porque o que o Senhor está fazendo agora não é apenas transmitir informação para sua mente, mas está operando uma transformação em seu espírito que terá efeitos eternos em sua caminhada com Ele. Quando Deus criou o ciclo dia e noite, quando Ele estabeleceu que haveria tempo para trabalhar e tempo para descansar, Ele não estava apenas organizando o cosmos de maneira funcional, estava revelando um princípio espiritual profundo sobre confiança, dependência e fé. Cada noite é um teste silencioso da sua capacidade de confiar. Porque enquanto você dorme, você está completamente vulnerável, incapaz de se defender ou de controlar o que acontece ao seu redor. E é exatamente nesta vulnerabilidade que Deus quer ensinar você a descansar nele com uma confiança de criança pequena nos braços do Pai. Silencie o coração agora, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar de uma maneira que você nunca experimentou antes. Quero que você ore comigo agora uma oração poderosa de ativação da proteção angelical sobre sua vida e sobre todos que você ama. E não faça isso de maneira mecânica ou religiosa, mas abra seu coração com fé genuína, crendo que cada palavra proferida está alcançando o trono de Deus e liberando a resposta celestial que você precisa. Repita essa oração em voz alta, toque seu coração e se conecte com o Pai agora mesmo. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do teu trono de graça, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, que sozinho sou frágil e vulnerável, mas em ti encontro força, proteção e descanso verdadeiro. Eu creio na tua palavra, que declara em Salmo 91 que tu dás aos teus anjos ordem a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos.
E pela fé, eu recebo agora essa proteção celestial sobre minha vida. Senhor, eu entrego nas tuas mãos todas as minhas ansiedades, todos os meus medos noturnos, todas as preocupações que roubam meu sono e perturbam meu descanso. Que teu Espírito Santo me envolva neste momento com a paz que excede todo o entendimento. Que os anjos que tu designaste para me guardar se posicionem ao redor da minha casa, da minha família, dos meus sonhos e de todo o meu ser. Eu declaro que dormirei em paz porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro e nenhuma arma forjada contra mim prosperará porque tu és o meu escudo e a minha proteção. Obrigado, Pai, porque tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque vigias sobre mim enquanto durmo. Obrigado porque nunca me deixas nem me desampara. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Algo profundo acabou de acontecer no mundo espiritual enquanto você fez essa oração. E embora seus olhos naturais não possam ver, seu espírito testemunha que anjos foram mobilizados, demônios foram expulsos, portas foram fechadas para o inimigo e portas foram abertas para a manifestação do reino de Deus em sua vida. Não subestime o poder de uma oração feita com fé genuína, porque Tiago 5, versículo 16, nos assegura que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E você é justo não por mérito próprio, mas pela justiça de Cristo que foi imputada a você quando você o aceitou como Salvador. Há algo que Deus quer que você saiba e que vai mudar sua perspectiva sobre o que significa ser filho ou filha do Rei dos Reis. Você não é apenas mais um entre bilhões de pessoas. Você é conhecido pelo nome, escolhido desde antes da fundação do mundo, selado com o Espírito Santo da promessa. E todo o exército celestial está a seu favor, porque você pertence ao Senhor dos Exércitos. O Espírito de Deus me revelou, enquanto eu escrevia estas palavras, que alguém que está lendo agora passou anos sofrendo com pesadelos atormentadores, com insônia crônica, com terror noturno que paralisava seu sono e deixava você exausto todas as manhãs. Filho de Deus, filha de Deus, ouça bem o que vou dizer agora. Esses ataques noturnos não são coincidência nem desequilíbrio químico apenas. Há uma guerra espiritual sendo travada pelo seu descanso, porque o inimigo sabe que um cristão que não descansa adequadamente é um cristão enfraquecido, vulnerável e incapaz de cumprir seu propósito com excelência. Mas hoje isso acaba. Hoje você toma autoridade em nome de Jesus Cristo sobre todo espírito de tormento, sobre todo pesadelo demoníaco, sobre toda insônia que não vem de Deus. E declara que de hoje em diante suas noites serão restauradas, seus sonhos serão guardados, e você acordará todas as manhãs renovado e fortalecido no Senhor. Esta revelação que você está recebendo agora não veio por acaso. Veio porque Deus ouviu seu clamor silencioso. Ele viu suas lágrimas no travesseiro. Ele contou cada noite em que você lutou contra o medo e a ansiedade. E hoje Ele está dizendo para você exatamente o que disse para Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você tem tentado ser forte sozinho por tempo demais. Tem tentado resolver tudo com sua própria capacidade. Mas chegou o momento de você entender que a verdadeira força vem da dependência total de Deus, do reconhecimento humilde de que sem Ele você não é nada, mas com Ele você pode tudo através de Cristo que te fortalece. Pare um instante, inspire profundamente e deixe essa verdade penetrar nas camadas mais profundas da sua consciência. Você não precisa mais viver como órfão espiritual porque você tem um Pai Celestial que cuida de cada detalhe da sua vida com amor infinito e poder ilimitado. O que vou revelar agora é a chave para tudo o que foi dito até aqui.
É o centro ao redor do qual toda essa mensagem gira e sem o qual nada do que foi compartilhado teria fundamento sólido. A proteção angelical, a paz que excede o entendimento, o descanso verdadeiro que restaura corpo e alma. Tudo isso é possível exclusivamente por causa da obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque foi lá que ele triunfou sobre todos os principados e potestades, foi lá que ele desarmou as forças das trevas e as expôs publicamente, foi lá que ele conquistou o direito legal de nos resgatar da mão do inimigo e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Sem a cruz não há salvação, sem salvação não há filiação. Sem filiação, não há direito às promessas. Sem promessas, não há base para reivindicar a proteção divina. Tudo está interconectado no plano perfeito da redenção, estabelecido por Deus desde a eternidade. Por isso preciso te fazer uma pergunta que pode ser a mais importante da sua vida. Você tem certeza absoluta da sua salvação em Jesus Cristo? Você sabe, sem sombra de dúvidas, que se esta noite for sua última noite na terra, você acordará na presença do Pai Celestial por toda a eternidade? Não ignore este questionamento, porque a Bíblia é clara quando diz em 1 João 5, versículo 13, que estas coisas foram escritas para que saibamos que temos a vida eterna, ou seja, é possível e necessário ter certeza da salvação. Não é arrogância, é simplesmente crer no que Deus prometeu em sua palavra. Se você está lendo isso e existe alguma dúvida em seu coração sobre onde passará a eternidade, se você nunca fez uma entrega genuína da sua vida a Jesus Cristo, este é o momento mais oportuno que você já teve ou terá, porque o Espírito Santo está tocando seu coração agora, e você precisa responder a esse chamado antes que seja tarde demais. Seu coração está acelerado, porque você reconhece que esta mensagem chegou no momento exato que Deus planejou para a sua vida. Não foi coincidência você estar lendo estas palavras hoje. Foi propósito divino, foi intervenção celestial. Foi o Espírito Santo trabalhando nos bastidores para criar esta conexão entre a palavra de Deus e a necessidade profunda da sua alma. Romanos 8, versículo 28, nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E isso inclui este momento presente, onde você está sendo confrontado com verdades eternas que têm o poder de revolucionar não apenas suas noites de sono, mas toda a sua existência daqui para frente. O inimigo vai tentar roubar esta semente que está sendo plantada em seu coração. Ele vai trazer distração, dúvida, ocupação, qualquer coisa para que você não aplique o que está aprendendo. Mas você não pode permitir que isso aconteça porque está em jogo muito mais do que apenas ter noites tranquilas. Está em jogo sua paz presente e sua eternidade futura. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 3, versículos 23 a 26, que quando andamos com o Senhor, nosso pé não tropeçará. Quando nos deitarmos, o nosso sono será suave, e não temeremos o pavor repentino nem a desolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a nossa confiança e guardará os nossos pés de serem presos. Leia novamente esse versículo e deixe ele ecoar em sua mente. Seu sono será suave, você não temerá o pavor repentino. O Senhor será sua confiança, Ele guardará seus pés. Estas não são sugestões ou possibilidades, são declarações absolutas baseadas em quem Deus é e no que Ele estabeleceu para aqueles que o temem e andam em seus caminhos. E você precisa decidir agora se vai viver baseado nestas promessas ou se vai continuar sendo governado pelas circunstâncias e pelas emoções que mudam a cada instante, dependendo do que está acontecendo ao seu redor. Deixe-me compartilhar mais uma história real que ilustra poderosamente tudo o que estamos falando aqui.
porque palavras podem ensinar, mas testemunhos convencem e transformam. Conheci uma irmã em Cristo que durante mais de 10 anos viveu atormentada por pânico noturno tão severo que ela chegava a passar noites inteiras sem dormir, com medo de que algo terrível acontecesse se ela fechasse os olhos, e médicos haviam diagnosticado diversos transtornos psiquiátricos, receitando uma quantidade absurda de medicamentos que apenas mascaravam os sintomas sem trazer cura verdadeira. Ela veio até mim desesperada, pedindo oração e aconselhamento, e enquanto conversávamos, o Espírito Santo me mostrou que aquilo não era apenas um problema psicológico, mas tinha raízes espirituais profundas. Havia portas abertas em sua vida através de envolvimento anterior com ocultismo, práticas de nova era e até consultas com médiuns, quando ela buscava respostas para seus problemas antes de conhecer a Cristo. Ministramos libertação naquele dia. Ela renunciou publicamente a todo envolvimento com trevas, pediu perdão a Deus, recebeu o perdão através do sangue de Jesus, e começamos um processo de renovação da mente, através da palavra de Deus, especialmente focando em quem ela era em Cristo e nas promessas de proteção divina. Ensinei a ela como orar antes de dormir, como declarar versículos específicos sobre sua vida, como invocar o nome de Jesus sempre que o medo tentasse retornar, e ao longo de algumas semanas, ela começou a experimentar transformação progressiva que culminou em libertação total daqueles tormentos noturnos que haviam roubado anos da sua vida. Hoje, ela dorme em paz, descansa profundamente, acorda renovada e se tornou um testemunho vivo do poder de Deus para libertar os cativos e curar os quebrantados de coração. Exatamente como Jesus proclamou em Lucas 4, versículo 18, que ele veio fazer. Talvez sua situação não seja idêntica à dela, mas você reconhece elementos similares em sua própria jornada. Talvez você também tenha aberto portas espirituais sem perceber a gravidade do que estava fazendo. Talvez você precise renunciar formalmente a práticas, crenças ou envolvimentos que deram acesso legal ao inimigo para atormentar sua vida. Se o Espírito Santo está te convencendo disso agora, não endureça seu coração, não deixe para depois, não pense que pode continuar vivendo com uma perna no mundo e outra no reino de Deus, porque Jesus foi muito claro quando disse que ninguém pode servir a 2 senhores. Este é o momento de quebrar todo jugo, de romper toda aliança ilícita, de fechar toda porta que você abriu consciente ou inconscientemente para as trevas e de consagrar sua vida completamente ao Senhor, sem reservas, sem meio termo, sem negociação, porque Deus não aceita dividir sua glória com ninguém, nem compartilhar sua posição como Senhor da sua vida com qualquer outro poder ou entidade. O Espírito Santo quer que você entenda algo crucial que vai definir sua vitória ou derrota nas próximas horas, nos próximos dias e nos próximos anos da sua caminhada. A batalha pelo seu descanso é real, intensa e estratégica, porque o inimigo sabe que um filho de Deus que não descansa adequadamente é um cristão enfraquecido, irritadiço, confuso, incapaz de ouvir a voz de Deus com clareza e vulnerável a toda sorte de ataques. Satanás não luta de forma justa nem aleatória. Ele estuda suas vulnerabilidades, ele conhece seus pontos fracos, ele observa seus ciclos e padrões, e ele ataca exatamente onde você está mais suscetível a ceder ou a desistir. Por isso, Paulo nos exorta em Efésios 6 a vestir toda a armadura de Deus diariamente, não apenas parte dela ou apenas quando parece conveniente, mas toda ela, todos os dias. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você não pode ser ingênuo ou negligente quanto à realidade da guerra espiritual, mas também não pode viver obcecado ou aterrorizado pelo inimigo,
porque a verdade libertadora é que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, conforme declarado em 1 João 4, versículo 4. O equilíbrio está em reconhecer a realidade do conflito espiritual, sem dar ao diabo mais atenção ou poder do que ele realmente tem, porque desde a cruz o inimigo é um adversário derrotado que só opera onde encontra brecha legal, onde há pecado não confessado, onde há falta de perdão, onde há orgulho, rebeldia ou qualquer porta aberta que dê a ele direito de agir. Feche essas portas agora através de arrependimento genuíno, confissão sincera e mudança real de atitude. E você verá como o tormento diminui drasticamente quando você remove o acesso legal que o inimigo tinha para operar em sua vida. Pare tudo agora e apenas sinta o que está acontecendo em seu interior, porque enquanto você absorve estas verdades, o Espírito Santo está fazendo um trabalho profundo de cura, libertação e restauração em áreas que você nem sabia que precisavam de toque divino. Deus é especialista em pegar vidas despedaçadas, corações feridos, sonhos destruídos e transformar tudo isso em algo glorioso que declara sua grandeza e sua fidelidade. Ele fez isso com José, que foi da prisão ao palácio, com Davi, que foi do campo de ovelhas ao trono de Israel, com Pedro, que foi de negador de Cristo a pilar da igreja primitiva, com Paulo, que foi de perseguidor a maior evangelista do cristianismo, e ele quer fazer isso com você também, porque seu poder não diminuiu, suas promessas não expiraram, seu amor não esfriou. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jeremias 29, versículo 11, é um versículo conhecido, mas nem sempre aplicado com a profundidade que ele merece. Porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano específico para a sua vida, um propósito único que só você pode cumprir, um destino glorioso que foi estabelecido desde antes de você nascer. Mas para que esse plano se cumpra, você precisa aprender a descansar nele, confiar em seus tempos, obedecer à sua direção mesmo quando não faz sentido aos olhos humanos, e resistir à tentação constante de tentar controlar tudo com suas próprias mãos. O descanso noturno é apenas um microcosmo de um descanso espiritual muito maior que Deus quer operar em sua vida, um descanso que não depende de tudo estar perfeito ao seu redor, mas que flui de uma confiança inabalável em quem Deus é e no que Ele prometeu fazer por você e através de você. Você sente isso agora? Sente o peso sendo removido dos seus ombros? Sente a paz começando a invadir lugares onde antes só havia ansiedade? Essa é a obra do Espírito Santo respondendo à sua fé. Porque Hebreus 11, versículo 6, declara que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Cada palavra que você leu até aqui foi uma semente de fé sendo plantada em solo fértil do seu coração. E agora, essa semente precisa de água, que vem através da palavra de Deus, meditada diariamente, precisa de sol, que vem através da comunhão íntima com o Pai em oração constante, e precisa de tempo para germinar, crescer e produzir frutos abundantes que glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que alguém que está lendo isso, agora está pensando, tudo isso é lindo, todas essas promessas são maravilhosas, mas minha situação é diferente. Meus problemas são muito complexos. Minha vida está tão bagunçada que nem Deus pode consertar. Se esse pensamento passou pela sua mente, saiba que isso não vem de você, vem do inimigo tentando roubar a esperança antes que ela se estabeleça firmemente em seu coração. A palavra de Deus é categórica ao afirmar em Lucas 1,
versículo 37, que para Deus não há nada impossível, absolutamente nada. Seja qual for sua situação presente, seja qual for seu passado escuro, seja qual for a montanha gigantesca que bloqueia seu caminho. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez cair os muros de Jericó, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes, que acalmou tempestades com uma palavra, esse mesmo Deus Todo-Poderoso está olhando para você agora com olhos de amor infinito e dizendo: filho meu, filha minha, eu tenho tudo sob controle. Confie em mim. Chegou o momento de você fazer uma escolha definitiva que vai determinar se esta mensagem terá impacto duradouro em sua vida ou se será apenas mais uma palavra bonita que você esquecerá em alguns dias. A escolha é entre continuar vivendo pela vista, reagindo às circunstâncias, sendo governado pelas emoções e pelos medos, ou começar a viver pela fé, descansando nas promessas imutáveis de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo e experimentando a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às tempestades da vida. Esta não é uma decisão pequena ou superficial. É uma decisão que terá ramificações em cada área da sua existência. Seus relacionamentos, seu trabalho, suas finanças, sua saúde, seu chamado, seu propósito e especialmente suas noites, que de hoje em diante podem se tornar momentos sagrados de restauração profunda, quando você aprende a entregá-las nas mãos do Pai Celestial, que nunca dorme nem cochila. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando que estas palavras não vieram de homem, mas foram inspiradas pelo próprio Deus, que conhece cada detalhe da sua jornada e sabe exatamente do que você precisa ouvir neste momento crucial da sua vida. Não deixe que a dureza do coração ou a incredulidade roubem de você o milagre que Deus preparou antes mesmo de você saber que precisaria dele. Porque o Senhor sempre age antecipadamente. Ele já providenciou a solução antes do problema surgir. Ele já preparou o caminho antes de você precisar andar. Ele já venceu a batalha antes dela começar. E tudo o que você precisa fazer é crer, confiar, obedecer e descansar na suficiência absoluta do poder e do amor divino. 2 Crônicas 7, versículo 14. Nos ensina o caminho da restauração nacional e pessoal. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humildade, oração, busca genuína por Deus e arrependimento verdadeiro são os 4 pilares que sustentam qualquer mover de Deus na vida de um indivíduo ou de uma nação. E se você quer experimentar a plenitude das promessas divinas, incluindo o descanso noturno profundo e restaurador, você precisa verificar se esses 4 elementos estão presentes e ativos em sua caminhada cristã. Orgulho bloqueia a graça de Deus. Vida de oração superficial resulta em relacionamento superficial com o Pai. Buscar a Deus apenas em momentos de desespero revela falta de amor genuíno por Ele, e permanecer no pecado sem arrependimento é declarar guerra contra aquele que te criou e te ama incondicionalmente. Não seja tolo achando que pode enganar a Deus ou negociar com Ele, mantendo áreas da sua vida fora do seu senhorio, porque Gálatas 6, versículo 7, adverte claramente: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Coloque a mão no coração neste momento, porque vou te conduzir em uma segunda oração ainda mais poderosa que a primeira. Uma oração de entrega total, de consagração absoluta, de rendição completa ao senhorio de Jesus Cristo sobre cada área da sua vida sem exceção ou reserva.
Esta não é uma oração para fazer de forma mecânica ou religiosa. É uma oração que precisa brotar do mais profundo do seu ser com sinceridade absoluta, porque Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas discerne as intenções do coração. Conforme Hebreus 4, versículo 12. Se você está pronto para este nível de compromisso, se você realmente deseja experimentar a plenitude de tudo que Deus tem preparado para você, então junte-se a mim agora nesta oração transformadora. Diga comigo em voz alta e com fé: Pai Celestial, Criador do Universo e Senhor da minha vida, eu venho humildemente diante de Ti, reconhecendo que falhei muitas vezes, que tentei viver com minhas próprias forças e os resultados foram desastrosos. Hoje eu escolho render tudo a Ti sem reservas, sem condições, sem negociações. Entrego meus medos, minhas ansiedades, minhas preocupações, meus sonhos, meus planos, minha família, meu trabalho, minhas finanças, minha saúde, absolutamente tudo nas Tuas mãos poderosas. Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Salvador pessoal, se ainda não o fiz, e Te corono como Senhor absoluto da minha vida agora. Que Teu Espírito Santo tome controle total de cada área do meu ser. Transforme meu caráter, renove minha mente, purifique meu coração e me capacite a viver de acordo com Tua vontade perfeita. Eu renuncio formalmente a todo pacto, aliança ou envolvimento que tive com trevas, quebro toda maldição geracional, fecho toda porta que abri para o inimigo e declaro que a partir de hoje minha vida pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Pai, restaura minhas noites de sono, dá-me descanso profundo e restaurador. Envia Teus anjos para guardarem minha casa e minha família, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, governe meu coração e minha mente. Eu creio, eu recebo, eu confesso com minha boca que Jesus é Senhor, e pela fé eu sei que minha vida nunca mais será a mesma. Eu Te agradeço porque estás operando em mim tanto o querer como o efetuar segundo a Tua boa vontade. Que Tua glória seja manifestada através da minha vida transformada, que eu seja luz no meio das trevas e testemunho vivo do Teu poder redentor. Tudo isso eu peço, declaro e recebo em nome poderoso de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Algo extraordinário acabou de acontecer no reino espiritual. Enquanto você fez essa oração com fé e sinceridade, anjos celebraram no céu, demônios fugiram em terror, cadeias foram quebradas, portas foram fechadas para o mal e abertas para o bem, e você foi selado novamente com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da sua herança eterna. Não menospreze o que Deus fez agora. Não deixe que a lógica humana ou a incredulidade roubem a realidade espiritual que foi estabelecida através da sua fé expressa em oração, porque a palavra declara em Marcos 11, versículos 23 e 24, que tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebereis, recebereis. Você creu, você pediu. Agora, aproprie-se pela fé do que já foi concedido no mundo espiritual e comece a viver como alguém que foi liberto, curado, restaurado e comissionado para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo em tudo. À medida que esta mensagem se aproxima do seu encerramento, preciso enfatizar algo que pode fazer toda a diferença entre transformação duradoura e apenas um momento emocional passageiro. Tudo que foi compartilhado aqui precisa ser praticado diariamente, não é fórmula mágica que funciona automaticamente, sem esforço da sua parte, é verdade bíblica que opera quando você a aplica com fé, perseverança e obediência. Estabeleça uma rotina noturna espiritual. Leia alguns versículos antes de dormir, especialmente dos Salmos. Ore entregando seu dia e
sua noite nas mãos de Deus. Declare promessas de proteção sobre sua vida e sua família. Agradeça pelas bênçãos recebidas. Perdoe todos que te ofenderam. Peça perdão por seus próprios erros. E deite-se com a consciência tranquila, sabendo que o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Com o tempo, isso se tornará um hábito natural, que transformará não apenas suas noites, mas toda a sua vida espiritual de maneira profunda e permanente. Lembre-se sempre que o descanso verdadeiro não vem de circunstâncias perfeitas, mas de um relacionamento genuíno com aquele que disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Jesus continua fazendo este convite hoje, agora, neste exato momento, para você que talvez tenha se afastado, que talvez tenha esfriado na fé, que talvez esteja vivendo uma vida cristã morna, sem paixão nem poder. Volte para o primeiro amor. Retorne ao altar onde você se rendeu pela primeira vez. Reavive a chama que um dia ardeu forte em seu peito, mas que foi se apagando aos poucos com as preocupações deste mundo, com as distrações intermináveis, com o pecado sutil que foi se infiltrando sem você perceber. Deus está com os braços abertos esperando seu retorno, assim como o pai esperou o filho pródigo, e ele promete que não lançará fora aquele que vier a ele com coração sincero e arrependido. Esta palavra que chegou até você hoje não é aleatória nem coincidente, é providencial e profética. Foi preparada especificamente para este momento da sua jornada, onde você mais precisa ouvir que não está sozinho, que não foi abandonado, que não é tarde demais, que há esperança real e concreta, baseada em promessas de um Deus que não pode mentir. A cada noite daqui para frente, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, lembre-se de que anjos estão posicionados ao seu redor, cumprindo ordens diretas do Criador do Universo para guardá-lo, que o Espírito Santo habita em você e nunca te deixará nem te desamparará, que Jesus Cristo intercede continuamente por você à direita do Pai, e que todo o poder do céu e da terra foi colocado a serviço daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você é inestimável aos olhos de Deus. Você é precioso demais para ser negligenciado. Você é importante demais para viver atormentado por medos que Cristo já venceu na cruz do Calvário. Durma em paz daqui para frente, sabendo com absoluta certeza que seu anjo da guarda está com você hoje, amanhã e todos os dias da sua vida, até que você chegue à casa do Pai para a eternidade, porque esta é a promessa infalível de aquele que não conhece sombra de variação. Não temas, porque Deus está contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus que te fortalece, te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba agora a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje, amanhã e sempre. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas e, ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir,
poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.